Ela foi funcionária durante 25 anos da emissora, contratada durante 25 anos pela emissora, e agora ela quer os direitos trabalhistas dela, porque ela era contratada como pessoa jurídica e não física, e ela quer os direitos, e ela disse que ela nunca recebeu férias, 13º, aquelas coisas todas. Isso que a Carolina Ferraz quer acaba somando 7 milhões de reais em indenização. 7 milhões de reais. Imagina se vocês acham que a Globo quer pagar. Não, nunca. claro que não. Primeira coisa, ela já perdeu o programa de culinária que ela tinha no canal a cabo, né? Na GNT, que era uma coisa que ninguém estava esperando. Não trabalhar na Globo é uma coisa, mas ela tinha um contrato, um programa no canal a cabo, que é da emissora. Aí essa dançou também, eu acho que mais em função, me pareceu até, né, uma coisa, então não vai ter nada, sabe o negócio? Claro. Pareceu retaliação, pareceu, apenas isso que a gente está falando, dá essa impressão, que foi muito na sequência da história do processo, ela veio e perde de culinária, que aliás era uma graça de programa também. Aí fica essa história, essa luta não se sabe quanto tempo vai durar, e eu particularmente acho muito difícil que ela saia vitoriosa, torço para que saia, mas acho difícil, porque não é com não é de igual para igual aí, ela está lutando com uma das empresas mais poderosas do país, então vamos aguardar, né? Apesar que eu acho, hoje o processo trabalhista no país, ainda bem, é uma das poucas coisas que funcionam ainda um pouquinho, um pouco. Então talvez ela tenha sorte, dependendo do advogado, enfim, o que ela quiser. Passar pelo menos um acordo. Fazer um acordo, eu acho que um acordo seria uma história interessante, até porque ela é uma mulher, sempre foi uma mulher muito bonita, talentosa, a história da... patrimônio também da Globo, né? Eu, Felipe, individualmente, acredito que realmente possa ter sido uma retaliação, sim, porque ela é do Grupo Globo, a GNT, imagina. então de repente ela perde o programa que é da própria emissora, então óbvio, eu acho vingancinha. Óbvio que não vem de frente com a Nigella, enfim, que daí são realmente banqueteiras, culinaristas e tal. Mas a Carolina, eu acho que ela tinha que ter um engajamento aí numa televisão, fazer alguma coisa e continuar aí nessa pegada de apresentadora, que eu acho que ela foi muito bem. Muito bem mesmo. Olha, daqui a pouquinho Fabiano Martins, cantor, filho do sertanejo Marciano, falando aqui com a gente como é que ele está se sentindo agora, que ele ganhou o processo que o pai havia movido. O próprio pai havia movido contra o próprio filho, que é uma coisa que o público não engole até agora. Já a gente está lá com ele, tá? Fátima Bernardes lamenta nunca ter sido entrevistada por Hebe Camargo. Pois é. Eu pensei que ela fosse lamentar nunca ter entrevistado a Hebe, né? Agora sim. Também, né? Nunca fui entrevistada pela Hebe, é meio mitidinho, mas tudo bem. Não é coisa de fã? Você achou estranho? Sei lá, eu achei que uma questão de nunca ter sido convidada para participar do programa. É uma coisa, porque mas também achei você não liberam, né? Como ela vai. Mas enquanto a Hebe esteve entre nós, né? A Fátima não era uma celebridade, né? Ela era uma jornalista, né? Que apresentava o Jornal Nacional. Lamenta, né? Tanto que o programa ele entrou no ar, infelizmente, depois que a Hebe faleceu. Mas se a Hebe estivesse viva, com certeza ele iria ser convidado. Ela viu o musical, né? E quem vê o musical se emociona muito e gostaria de ter tido uma proximidade maior com a Hebe, pelo menos de ter ido ao programa da Hebe, ou ter entrevistado, ou no caso da Fátima, ter sido entrevistada pela Hebe. Sim, mas a Globo sempre dificultou muito. Esse é o problema. Eu acho que não era um desejo só da Fátima, eu acho que muitas vezes também a Hebe e a equipe pensaram em chamar a Fátima e entrevistar, principalmente o programa de Dia da Mulher, que coincidia com o aniversário da Hebe. Elas convidavam mulheres de diversas emissoras, de diversos segmentos. Impossível que o nome da Fátima nunca tenha entrado em pauta. Deve ter entrado em pauta sim, mas a emissora não deve ter liberado. É difícil até hoje, né? Imagina naquela fase mais áurea ainda da carreira da Hebe Camargo. Mas, tadinha, agora não tem jeito. E nós sabemos que quando se trata do jornalismo, é o jornalismo que libera, não tem a ver com o artístico, né? Tem isso então, também, né? Mais difícil ainda. Nessa época, como ela estava muito vinculada ao jornalismo, então talvez a direção do jornalismo, que é uma área completamente independente do artístico, não tenha liberado ela justamente para participar. Agora que ela já se ofereceu,
Porque eu tenho uma coisinha para vocês dois. Para nós? Exatamente. Achei um carinho para vocês, do Marcelo, tá? Bacana. Mas olha, agora eu vou falar aqui com a Valine, vamos falar de coisa boa, porque eu aqui minhas coisas e agora nós vamos lá conversar. E acusado de ganhar cargo por namorar Fátima Bernardes, Túlio Gadelha se revolta. E vai ter tanto desdobramento esse romance ainda. Mas agora nosso assunto é outro. Nós vamos conversar com ele, com o Fabiano. Tá bom, querido? Bom te ver. E agora, num momento bom, graças a Deus, né? Ufa, né? Ufa! Eu gostei que você começou sua mensagem assim, ufa! Sério? Foi um alívio, realmente. Eu confesso que tá um pouco preocupado, né? Porque a gente, enfim, não dá pra entender, porque tem juízes e juízes, né? Cada um interpreta de uma forma. Claro, né? A gente então eu tava bem ansioso, assim, pra saber o resultado. E quando é que você soube, efetivamente? Sábado eu tava tocando, e aí quando eu vi o celular tinha chamado meu advogado, tipo, eu preciso falar urgente com você. Eu já logo imaginei que seria sobre o processo, né? Aí Mas você gelou, né? Gelei mais porque ele fez um drama, né? Ele chegou e falou, então, cara, a gente trabalhou, você sabe o que a gente fez. Eu falei, putz, perdi. Aí, bicho, dá um grito que a gente ganhou. Olha. Mas aí foi um peso, assim, que saiu. Você gritou mesmo? Gritei. Gritei porque só Deus sabe o que eu passei, sabe? Desde o começo, quando eu fiquei sabendo que eu estava sendo processado pelo meu próprio pai. Enfim, foi um desabafo mesmo, né? Foi um alívio. Porque, olha, isso até que, claro que para quem está vivendo a situação é muito demorado, mas a justiça, eu achei que foi até rápida nisso, porque o Fabiano esteve aqui no nosso programa contando esse pesadelo de ser processado pelo próprio pai, pelo próprio Marciano, em junho desse ano. Né? Em junho? Foi em junho que você veio, a gente foi consultar lá no nosso arquivo, mais precisamente o dia 5 de junho. Olha. Né? E de repente, olha aí, em novembro já sai a sentença. Cabe recurso, não cabe recurso? O teu advogado falou sobre isso? Falou. Sim, cabe recurso, é claro, mas é praticamente irreversível, né? Porque o juiz... Ele foi muito claro, né? Nossa, nós lemos ontem. O juiz, ele foi de uma forma, assim, né? Muito serena. E, enfim, e muito objetivo, ele falou pro Marciano, né? Que, tipo assim, você tá errado, tipo... Sim. Enfim, ele... É um desabafo, não é a intenção de denegrir a imagem inclusive, no final lá da sentença, ele fala, inclusive, o próprio Marciano tem que pagar agora todas as causas, né? Tem isso também, ai, graças a Deus, você não vai precisar tirar um tostão do seu bolso. Colocou pra ele pagar tudo, enfim. Então, esse juiz, assim, foi... mas eu creio muito em Deus, Sônia, sabe? Eu acho que foi Deus que encaminhou esse juiz, né? Colocou na mão desse juiz. E com certeza o juiz se colocou no meu lugar, viu que... Indenização, algum pedido de dinheiro, algum pedido, enfim, de qualquer coisa. Nesse caso, o processo só foi movido por conta daquela publicação de mau caráter, né? Sim. Esse processo, neste caso agora, que você ganhou. Sim, as pessoas perguntam pra mim, aonde eu canto, todo mundo fala, pô, mas agora, você tem que processar seu pai. Pai, não vou processar não tem porquê também, entendeu? E Fabiano, e durante esse processo todo, vocês realmente não se falaram, em nenhum momento ele quis saber de você, ele tentou saber da sua situação, se você tinha ou não possibilidades. Como que você enxergou toda essa história? Olha, eu não consigo entender, ninguém consegue entender o silêncio dele. Ele não se manifesta, ele não fala nada, ele só solta nota. Tá, e quando ele dá na telha, ele processa. Ele vai na televisão, ele vai em todos os programas de televisão e simplesmente não fala um A sobre isso. Por quê? Não sei. Eu acho que ele deveria falar, né? Eu acho que pouco respeito aos fãs que ele tem. Eu acho que ele não tem muito como se explicar, né? Ninguém aceita. Nada que ele disser vai justificar esse comportamento. Você viu que o juiz falou na sentença lá que em momento algum ele se preocupou... se era verdade ou mentira o que você estava falando. Se era verdade ou mentira. Só com a juiz, ele se preocupou com a imagem dele. Entendeu? Enfim. Então, o juiz falou isso na sentença, não sei se você viu. Sim, nós lemos a sentença inteira ontem aqui no nosso programa, comentamos inclusive esses detalhes, porque eles são fundamentais mesmo, né? Eles são de um olhar muito apurado sobre essa questão. Quando ele fala que você tem direito de falar a sua biografia, ou seja, de contar a sua história. E nesse post que eu fiz, o ano passado, eu não falei mentira nenhuma sobre ele, eu não... Não denegriu a imagem dele. Não denegria, mas quando
quando você tem mau caráter, eu quis dizer que o pai que rejeita um filho, né, para mim, e eu falo isso aqui, é mau caráter. Eu acho que filho e pai é sagrado, entendeu? Diante de Deus. Eu acho, você vê o Roberto Carlos, Sim. assumiu o filho dele, o Ronaldo, jogador, apareceu um filho, sumiu. Claro. Poxa, eu fico pensando assim, Sônia, seria tão bacana se meu pai fizesse comigo o que o Leonardo faz com o Zé Felipe, né? Acho tão bacana ele chegasse, pô, vamos lá, você canta, vamos gravar música junto. Eu acho que seria tão mais bonito para a imagem dele. A gente porque, não consegue poxa, eu sou um cara honesto, eu sou um cara que luto pelo meu sonho, não sou um cara mau caráter, enfim, não sou um cara que mexe com coisa errada. Eu acho que eu era para ser um orgulho para ele. E hoje você pretende ter alguma relação com ele, ou a partir desse processo, agora também você não quer nenhum tipo de aproximação? Não, cara, em momento algum, Felipe, eu sempre falo isso. Se meu pai quiser uma conversa, olho a olho, homem a homem, para a gente resolver toda essa situação, eu estou disposto. Se ele quiser me dar um abraço, eu dou um abraço nele, enfim, se ele quiser me pedir perdão, eu perdoo ele. Se ele acha que eu fiz algo, que eu magoei ele, eu sou humilde a ponto de pedir perdão para ele. Eu estou disposto a conversar com meu pai a hora que ele quiser. É ele que não quer, é ele que não procura, ele fecha todas as portas, você entendeu? Então as pessoas têm que saber isso, não sou eu. Estou aberto a tudo, enfim, se ele quiser uma conversa, a gente conversa, não tem... Muito triste, né, toda essa situação, né, Vlad? É complicado porque lá no post que o Fabiano fez, em todo momento você o chama de pai. Você tem essa... Entre aspas, né? Entre aspas, eu abro... Mas assim, você sempre cita pai em tudo, até para forçá-lo a enxergar essa realidade que parece que ele não quer enxergar. Então, na verdade, é muito complicado, porque o que ninguém sabe, existe uma gravação que ele falou com a Marciane, que é a filha que ele também rejeita, que mora em Diadema, e tem um trecho dessa gravação que ela mostrou pra mim, onde ele fala assim pra ela: você tem certeza que ele é seu irmão? Que ele é meu filho? Ela tem, o pai, claro que tem, ele é seu filho. Eu não tenho tanta certeza assim. Nossa. Ele fala nesse áudio: poxa, como assim? 2 anos de DNA aprovado, que sou filho dele, hoje eu uso o sobrenome dele. Como assim? E ele ainda duvida. E o mais interessante é que o Fabiano, ele tem filho. Tem um filho. Tá aí, inclusive, ele chegou, como chama teu filho? Adrian. Adrian, ele chegou com o Adrian. Gente, vocês não imaginam o carinho, o aconchego e a alegria como esse filho, como ele carrega esse menino Adrian junto com ele. Sabe, eu acho que durante todo esse processo, eu acho que o que mais você aprendeu realmente foi aí gerar esse vínculo realmente com teu filho também, né? Cara, meu filho é a coisa mais importante que eu tenho na vida. Esse menino, acho que mudou muita coisa assim, né? Antes de eu ter o Adrian, eu era um pouco revoltado em relação ao meu pai nunca ter me aceitado como filho. Mas depois que me tornei pai, hoje eu tenho outro sentimento, enfim. Esse menino é o grande amor que eu tenho na vida. Por ele eu mato, morro, faço. Eu acho que você falou em revolta, e revolta talvez eu acho que é uma palavra que cabe um pouco ainda. Você ainda tem essa revolta, né? Hoje não mais. Hoje não mais. Eu acho que, em questão de mágoa, assim, a gente fica um pouco magoado, né? Pelo fato do meu pai nunca me aceitar como filho, porque também eu não consegui entender, sério. Mas hoje eu digo a vocês que tá meio que superado isso. Não tem revolta dele, não tenho ódio do meu pai em momento algum. Eu quero que meu pai continue cantando, alegrando teu público com suas músicas, porque João Mineiro e Marciano é uma dupla que, enfim, o Brasil inteiro respeita e vai sempre respeitar. Ele nunca quis saber, porque assim, olha, a gente não pode mostrar o menino porque é menor de idade, né? Mas olhando para ele, o semblante do Marciano, ver assim o rosto dele, a fisionomia, ele de perfil, o vô nunca quis ver o neto? Cara, teve uma situação muito engraçada que aconteceu ontem, eu tava com meu filho, aí meu filho falou: pai, eu não gosto do meu vô. Por quê? Não, porque eu não gosto de você. E isso marcou pra mim. Ele falou: eu não gosto do meu avô porque eu não gosto de você, pai. Então, eu não gosto dele. Ah, que legal. Ele sabe do avô, mas o avô nunca procurou o neto? Nunca quis conhecer, nunca quis saber.
do neto, nunca quis, enfim, nunca se interessou por nada. Se teu pai tivesse dentro daquela câmera ali, olha, que tá ligada ali para você, se você tivesse que falar alguma coisa para ele depois de tudo isso que aconteceu, de você ter ganhado o processo, o que você diria exatamente para ele agora? Aqui? Essa aqui. Essa aqui? Qualquer um. Eles te seguem. Olha, Marciano, eu já falei isso lá quando eu publiquei aquele texto no meu Instagram. Eu acho que você deveria refletir um pouco mais de tudo que você fez nesses anos todos. Porque eu fiquei sabendo que você era meu pai quando eu tinha 13, 14 anos de idade. E você nunca quis uma aproximação assim. Você tentou uma época em 2008, só que você sabe que não foi verdadeira. Eu acho que você já está numa idade que você precisa pensar um pouco mais. Porque o mundo, ele gira. Esse processo que você moveu contra mim, eu vejo como covardia da sua parte. Como que você move processo pedindo 20 mil reais de indenização para um cara que está lutando, para um cara que está batalhando? Vamos ver se eu perco esse processo. De onde que eu tirar esses 20 mil reais? Então foi muito mal da sua parte o que você fez. Eu espero que você peça perdão, não é para mim não, é para Deus. Peça perdão para o seu público, que tanto gosta de você, que tanto é fã das suas músicas, como assim eu também sou. Então, pensa um pouco mais, cara. Sabe, ter mais Deus no coração. Processar um filho, rejeitar um filho. Que isso, cara? Rejeita o neto também? Rejeita o neto. Eu acho que hoje você tá aí fazendo shows, vai pra televisão aqui, ali, mas tudo isso é supérfluo. Tudo isso, quando você morrer, não vai nada com você pro caixão, cara. Pensa mais, beleza? Se você quiser conversar, aqui tô eu. E se você quiser um abraço, aqui tô eu. Sério Então, mesmo? sim, eu não tenho mágoa dele. Já tive muito, Sônia, mas hoje não mais. Hoje eu não consigo ter mágoa dele em momento algum. Eu acho que... mas de repente você não acha que era melhor arriscar ele da sua vida? Que isso é um caso sem esperança, sem solução, ele não vai mudar. Olha, eu não vou procurar ele. Tá. Você entendeu? Eu falo isso se ele sentir, e assim, desde que seja de coração. Não uma coisa forçada, né? Por empresários, vai lá, faça isso, porque uma você questão não de imagem, mais. né? Não, assim eu não quero. Eu quero que seja de coração. Uma coisa que ele sentir no coração dele, falar, eu devo pedir desculpas para ele. Tá Se certo. for do coração, eu aceito. Se não for, não Tá, adianta. eu vou dar um recadinho, na volta eu vou te fazer uma pergunta que eu acho muito interessante, a gente nem imagina qual vai ser a sua resposta, mas eu volto em um minutinho e a gente te faz essa pergunta aí, que eu tenho certeza que é uma pergunta que está na cabeça do público também. Bom, vamos voltar aqui para a gente fazer uma pergunta que é a seguinte, olha, Angelita, você pode abrir a geladeira ali para mim e o câmera mostrar quem é a pessoa, né? Um nome que a gente tem mais tempo dentro dessa geladeira e que nunca saiu, que é a do cantor Marciano, justamente, tá 5 meses aí, todo mundo já entrou, já saiu, né? Por conta do seu caso, por conta da gente não concordar com o comportamento dele, a gente não consegue entender, nem com a cabeça, nem com o coração, não é, Felipe? É verdade. Não é, É verdade. então, a gente nunca tirou o seu pai daí. Você quer que a gente tire ou não? Ou você acha que ele merece ficar aí eternamente, que é o que a gente vai deixar? Ele é o nosso abominável homem das neves. Pergunta difícil essa, hein? Difícil, vai pensando. Daqui a pouquinho você responde pra gente, viu? Agora, a gente estava falando uma coisa assim, que eu acho até bonito de se frisar isso, porque você não teve um pai, né? Até a adolescência você nem sabia quem era o seu pai. Com 13, 14 anos você descobriu, com 15 começou-se a batalha pelo reconhecimento, veio o teste de DNA, veio a confirmação, veio uma tentativa de convivência que você sentiu que não era para valer, era mais por uma questão de imagem realmente, e depois você foi tocando sua vida aí, acumulando mágoas, mas foi seguindo em frente. Agora, você também teve um filho, você também é pai.
Você sente a mesma dor por ele não querer conhecer seu filho? Você sente que você poderia ensinar seu pai a ser pai de verdade? Como é que você se posiciona agora que você vive também o outro lado? Olha, Sônia, eu acho que nessa parte eu tinha assim, muita coisa para ensinar para meu pai. Porque eu penso da seguinte forma, eu acho que um pai, ele não deve jamais renegar um filho. Isso nunca. Isso eu acho que não tem cabimento um pai que rejeita um filho ou que nega um filho. É claro que o exame de DNA, né, tem que ser feito para provar para ver se é filho ou não, mas provando que é filho, eu acho que um pai ele tem que ser pai. De verdade. Enfim, a gente tem vários exemplos, como citei agora o Roberto Carlos, o Ronaldo, né? Leonardo, o jogador, Leonardo. Graças a Deus a gente tem muitos exemplos são pessoas que também descobriram né? um filho e foram lá e foram homens e foram pais de verdade. Então, se você fosse o Marciano, você não teria feito isso com você mesmo, é isso? jamais, nunca. Antes desse processo, várias pessoas, muitas pessoas, inclusive um advogado meu na época, Leitor, né, que era advogado, falou, cara, processo teu pai, você tem todo o direito. Eu nunca quis processar o meu pai. Eu nunca fui atrás de dinheiro do meu pai, nunca. Eu tinha um sonho, sim, quando eu era adolescente, tinha uns 17 anos, eu tinha um sonho em gravar uma música com meu pai. De cantar com ele em algum show, né? Só que tanta mágoa, que esse sonho foi... Acabou, foi acabando mesmo. Agora, você tem uma irmã, numa situação muito parecida com a sua. Sua vantagem é assim, você tem a vantagem de ter um DNA, coisa que ele nunca deu para ela. Ela tem a vantagem, essa vantagem sempre entre aspas, tá, gente? De ter convivido com ele mais do que você. Você acha que essa sua atitude não, o resultado desse processo que ele moveu contra você agora e perdeu, pode incentivá-la a finalmente exigir os direitos dela nessa história? Pode e deve, né? Você aconselharia mesmo? Claro, ela tem que procurar os direitos dela. Pode e deve. Você entendeu? Mas, por exemplo, acontecesse qualquer coisa hoje que, vamos dizer que só eu tivesse direito de filho, eu jamais deixaria ela na mão, porque essa menina, ela vale ouro, assim. Ela foi muito importante também em tudo na história. Ela te deu maior apoio. Ela foi também, muito né? importante, porque desde o momento que essa menina me conheceu, ela parece que, assim, vestiu a minha camisa de uma forma, Vocês têm praticamente a mesma história, né? Inclusive o Marciano, né? Isso, não, ele não é assim. Aí teve um trecho, né, que ele fala, né, que eu já falei aqui, falou assim, não, mas você tem certeza que ele é seu irmão? Ela, sim, pai, claro que ele é meu irmão. Ele tem um DNA, o que ele está perguntando? Aí ele falou assim, porque eu não tenho essa certeza. Aí ela fala, não, pai, ele é meu irmão, assim, ele é uma boa pessoa, assim, o tempo todo ela tenta colocar pra ele que eu sou uma boa pessoa, que ele deveria falar comigo, enfim, e ele sempre, não sei o que, não, ele é isso, ele é aquilo, enfim. E fica essa história, né? Quer dizer, se você um dia ficar muito rico, estourar de vez aí nas paradas de sucesso, você vai ajudar a sua irmã, independente de qualquer coisa. Claro que eu vou ajudar, com certeza. Ela é um compromisso que eu tenho de ajudar essa menina, se caso um dia o sonho me vire realidade, né? De uma música minha tocando em todo o Brasil. Na verdade, ele está fazendo papel de pai, né? Exatamente, mais do que irmão, ele está sendo um pai, viu? Eu volto ali já. O Fabiano está pensando se tira ou não o Marciano da geladeira. E é isso, gente. Só ele vai poder fazer esse tipo de coisa. Senão, por nós, ele vai continuar aí, né, Vlad? Né? Claro. Então é isso, tá? Olha, a Isis já chegou, porque